Que maravilhoso é chegar em Terceiro Nef 8 e ver esse momento esperado e anunciado por tantos profetas. Todos os profetas, tanto do livro de Mórmon quanto da Bíblia, testificaram sobre esse momento, sobre a crucificação de Cristo. O nosso Vem Segue-me da semana, que vai desde Terceiro Nef 8 ao 11, tem como título Levantai-vos e aproximai-vos. E eu diria que é o ponto central do livro de Mórmon. São tão impressionantes e maravilhosos esses capítulos que eu decidi fazer diferente hoje. E eu decidi fazer diferente e apenas testificar para vocês sobre as minhas impressões. Porque por mais que eu detalhasse, por mais que eu falasse, nada substituiria aquele seu estudo minucioso desses versículos. Como eu sou grata pelo livro de Mórmon. Vamos imaginar o seguinte contexto. Nós temos Cristo sendo crucificado e morrendo lá em Jerusalém, no velho mundo. E nós temos os sinais dessa crucificação acontecendo também no novo mundo, aqui nas Américas. O livro de Mórmon vai testificar desses sinais. Ele fala sobre a crucificação de Cristo e sobre a sua expiação, sobre a sua missão. Por isso que é tão importante que nós possamos ler o livro de Mórmon e adquirir um testemunho desse registro sagrado, que é também um testemunho de Cristo, um outro testemunho de Cristo. E eu sou imensamente grata por saber dessas verdades. E eu posso testificar com toda a certeza que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Primeiro Nef 8, ele fala sobre a grande destruição que aconteceu na terra na ocasião da crucificação de Cristo. Esse era um dos sinais dos profetas. Esses eventos, eles foram terríveis. A destruição foi imensa. Desde terremotos, furacões, os sinais que as pessoas presenciaram na terra, no ar, foram extremamente visíveis e destruidores. Tanto que os relatos que trazem nesses capítulos, eles mencionam 16 cidades que foram destruídas. Entre elas, nós temos a cidade de Zarahemla, que foi totalmente queimada. Uma outra cidade, a cidade de Moroni, que submergiu nas profundezas do mar e os seus habitantes morreram afogados. Outra cidade foi a de Moronia. De Moronia, ela foi toda coberta pela terra. E no lugar da cidade, onde todos os habitantes foram soterrados, apareceu um grande monte. Então nós vemos como os desastres naturais de todo tipo, desde tempestades gigantes, furacões, terremotos, relâmpagos, foram fenômenos naturais que a Terra nunca antes havia presenciado. E aí nós precisamos lembrar que existe um Deus que sabe todas as coisas, que criou todas as coisas, que também é um Deus da natureza. E é nesse Deus que nós precisamos confiar, porque Ele tem o domínio de tudo. E aí quando nós pensamos em toda essa desolação que aconteceu sobre a Terra, eu creio que só quem passou por algum desastre natural pode ter mais ou menos uma ideia do que pode representar estar em um momento como esse. O meu marido é chileno e ele presenciou muitos terremotos no Chile, mas ele particularmente lembra de um terremoto que foi muito difícil e terrível. Ele estava no centro de Santiago
e de repente a terra começou a tremer muito forte. E um prédio que estava na frente dele desabou. Então a poeira que se levantou era imensa, a escuridão era imensa, todas as pessoas deitaram no chão. E ele me disse que a única coisa que passava na mente dele no momento era a família dele, os pais deles, como estariam, onde estariam. E aquele ruído devastador que vinha de debaixo da terra. E o silêncio, era uma voz do silêncio. E que quando passou aquele momento, todo aquele terremoto, o desespero das pessoas, o grito de desespero. Então nós estamos falando aí de um fenômeno natural. Apenas um. Agora imagine todos ao mesmo tempo. Imaginem terremotos, maremotos, erupções, vulcões, tudo ao mesmo tempo. Foi isso que esse povo presenciou. E essas cidades foram destruídas. Eu fico pensando na tristeza desse povo que lamentava, inclusive aquelas pessoas que eles perderam. E aí nós pensamos assim, mas como é que um Deus faz isso? Ele não nos ama? Claro que ele nos ama. E aí o que nós vamos ver, exatamente no capítulo 9, é que essas pessoas aí estavam numa escuridão, numa profunda escuridão. Era uma densa névoa de escuridão que cobriu a terra, que eles tentavam acender o fogo e não conseguiam acender o fogo. Foram 3 dias, literalmente, no escuro. Em meio a esse escuro, tudo que as pessoas podiam fazer era esperar, sentar e esperar. E é nesse momento que eles escutam uma voz celestial. E essa voz diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Então olha aqui que maravilhoso, né? Um Cristo rompendo essa escuridão, porque Ele era o único que podia salvar o mundo dessa escuridão. Nós podemos pensar também, né, que nesse momento Cristo diz os motivos, né? Ele fala os motivos porque essas cidades foram destruídas. E essas cidades foram destruídas porque ele simplesmente não aguentava mais a iniquidade do povo. Então elas foram destruídas para poupar os justos. Assim como elas foram destruídas por justiça, né, de todos aqueles santos já perseguidos e mortos, e todos os profetas que também foram assassinados, que morreram por essa geração perversa. Nós vemos situações semelhantes aí quando aconteceu lá no Velho Testamento, lá com o povo de Noé, né, quando ele construiu a arca, e o Senhor fala exatamente isso, né, ele que pesou o coração, ele haver criado o homem, e tão grande que era a sua iniquidade. Então nós vemos que, na verdade, quando nós pensamos nessa, toda essa destruição, ela acontece por quê? Por amor. Né? A única pessoa culpada dessa destruição são aqueles que cometeram as maldades e as iniquidades. E eles tiveram oportunidade, eles foram alertados por muito tempo. Nessa ocasião, Cristo diz: ai dos habitantes da terra. A única condição imposta é o arrependimento. Né? A única condição imposta. E aí nós precisamos lembrar também que, como Cristo, ele diz que cumpriu a lei de Moisés, que acabaram-se os sacrifícios, os holocaustos, porque ele havia feito grande sacrifício. E que as pessoas precisavam apenas se arrepender e ter um espírito contrito. Esse espírito contrito, esse arrependimento sincero, essa conversão sincera. Então, depois de 3 dias de densa nuvem, de escuridão, depois de 3 dias, as pessoas saíram e foram, né, procurar aí os arredores do templo, na terra de abundância. E eles estavam aí, aos redores do templo, observando todas as transformações que aconteceram na terra.
porque depois as coisas foram sendo colocadas no lugar, na sua ordem natural. A terra que havia se dividido se juntou, né? Lugares que eram, de repente, planos que se tornaram altos. Então, depois de todo esse momento aí, houve uma transformação na terra. E as pessoas se reuniram ao redor do templo e começavam a olhar em volta e ver essa transformação. Mas é muito interessante pensar também, né, que essas pessoas haviam sido transformadas ao longo de suas vidas. Porque Cristo diz, né, que as pessoas que sobreviveram foram as mais justas que estavam na terra. Não significava que eram as justas, mas eram as mais justas, aquelas que ficaram. Eram aquelas que estavam dispostas a arrepender-se e mudar sua vida. Então essa mudança de coração estava acontecendo aí. E quando eles estavam aí ao redor do templo, olhando o templo, e aí a gente vê um dos lugares, né, que nós precisamos ter os olhos fitos e olhar para o templo. Eu lembro sempre que teve uma época da juventude da minha filha, que ela tinha muitos amigos que não eram membros da igreja. E eu comecei a temer, né, e pensar até que ponto eles poderiam exercer alguma influência sobre ela. E era bem aquela época de namoro, né? Alguns inclusive interessados nela. E eu lembro que uma noite eu orei e pedi ao Senhor que a protegesse, que ela fizesse boas escolhas. E eu sonhei. E eu sonhei com o templo. E quando eu sonhei com o templo, uma voz me dizia: mantenha sua filha com os olhos no templo. E eu senti claramente que a única maneira que eu teria de protegê-la era se eu a incentivasse a sempre estar digna e ter os olhos voltados para o templo. Então, aquele povo estava ali ao redor do templo, quando de repente eles escutaram uma voz celestial. E a princípio eles não entenderam, e eles ficavam procurando ver se alguém tinha entendido, eles olhavam uns para os outros, mas somente quando eles olharam para o céu, eles conseguiram compreender a voz. E eles tiveram o privilégio de ver o Salvador descendo do céu. E o próprio Pai Celestial, né, apresentando o seu Filho. O que aí a gente pode lembrar, né, como uma doutrina do Evangelho de Cristo, né, que existe um Deus e que existe um outro Deus que é o Filho, que é Cristo. Né? Nesse momento a gente vê claramente a Trindade como personagens separados, como em outros momentos que nós estudamos aí nas Escrituras, no batismo de Cristo, por exemplo. E nesse momento Cristo desce dos céus e ele se apresenta: eu sou Jesus Cristo. Ele fala: eu estive lá na criação do mundo, ao lado de Deus, ao lado do Pai. Nós criamos o mundo. Como não confiar em quem criou o mundo? Em quem tem poder sobre todas as coisas, sobre toda a natureza, sobre a nossa vida. Então, nesse momento, ele se apresenta. É maravilhoso. Eu não posso imaginar, né, como deve ter sido essa experiência para aquelas pessoas que estiveram ali, de testificar a ressurreição de Cristo, que desceu e era um ser ressurreto. E mais ainda, né? Ele chega e diz assim: levantai-vos e vinde a mim. E as pessoas, um por um, puderam apalpar as suas mãos, ver as suas marcas da crucificação, que permanecem aí como um testemunho do seu sacrifício, da sua crucificação. E aí nós vemos o exemplo perfeito de ministração. Aquele que vai lá e ministra um por um. Aquele que nos conhece, que nos ama, que sabe as nossas dificuldades, que sabe os nossos desafios. Um por um. Eu imagino quantos foram abraçados pelo Salvador. Quantos devem ter sido beijados por Ele. Quantos não devem ter pedido perdão por seus pecados. Gente, esses trechos são maravilhosos. Desculpa, mas não tem como não se emocionar. Terceiro Nef é perfeito, né? E é maravilhoso. E o interessante é quando o Senhor busca Nef, um profeta que vai lá
e adora o Salvador. E imagina, né, todas as pessoas juntas aí gritando Hosana, o brado de Hosana. Hosana quer dizer salva-nos. E nós vimos já esse brado em muitas ocasiões especiais. Nós vimos esse brado de Hosana quando um templo é dedicado, quando um profeta é chamado. Em outros momentos, nós fomos recentemente convidados a fazer parte de um brado de Hosana. E a oportunidade que nós temos de clamar pela terra, pelo mundo, salva-nos, cura-nos. Era isso que representava o Salvador. Essa cura que todos nós precisamos, porque todos nós pecamos e precisamos nos arrepender. E nesse momento, Cristo diz que não haja mais disputas entre vós. Ele ensina a verdadeira doutrina. Ele fala a importância de ser um, de ter unidade, de ter harmonia. E a verdadeira doutrina de Cristo é muito simples, é aquilo que temos ensinado, que a igreja prega, que temos escutado aí dos profetas, e é a missão central do Salvador, que é arrependimento, batismo. Né? Ele fala para Nefe, ele dá essa autoridade, ele ordena para aquelas pessoas, né, que se arrependam de seus pecados, que desenvolvam fé em Cristo, o seu Salvador, que se batizem para a remissão dos pecados. Ele fala também sobre o Espírito Santo e sobre a importância de perseverar até o fim. Essa é a doutrina de Cristo. É simples, é básica. Tudo o que nós precisamos é nos arrependermos, é fazer o certo. Eu sou imensamente grata por esse evangelho. Por mais que eu tente descrever esses capítulos, esses versículos, eu não vou conseguir. Eu sei que existe um Deus que nos ama e que deu o seu Filho para que fizesse esse resgate, para que cobrisse os nossos pecados. Somente quando o povo compreendeu, as pessoas pararam de lamentar e entenderam a justiça divina. Que nós possamos nos preparar também, porque haverá um dia da sua vinda, como todos os santos profetas testificaram. E nós vamos ver sinais muito semelhantes. E precisamos escolher de que lado estaremos. Se estaremos entre aqueles iníquos que escolheram pecar, fazer o mal, não se arrepender, ou estaremos do lado do nosso Salvador. Terceiro Nefe é um convite a ser salvo, é um convite a nos limparmos dos nossos pecados. É um convite a testificar de Cristo e a estudar um pouco mais sobre o livro de Mórmon e saber que ele é a palavra de Deus. Um beijo e boa semana.